TRXF11 ou HGRU11, qual o melhor fundo imobiliário aí de renda urbana para você investir nesse ano de 2025? Batalha de FIIs. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa desses dois FIIs com relatório gerencial e lá no final do vídeo eu vou mostrar aí um quadro comparativo para ficar melhor aí de você estudar e analisar. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do TRXF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 102,47. Seu dividend yield de 12,48% aí nos últimos 12 meses, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP 1,01. O que isso significa? Que ele está 1% acima do seu preço justo. Isso para fundos imobiliários de tijolos não é tão preocupante assim, porque ele tem ali o reajuste dos aluguéis, né, que vai acontecendo ali ao longo do tempo. Em fundos imobiliários de tijolos, tem essa valorização ali dos imóveis até eles serem reajustados novamente. Liquidez média diária de 7,3 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, e ele teve uma variação positiva aí nos últimos 12 meses, de 4,8%. E analisando aqui essa cotação nos últimos 5 anos, a gente vê como essa cota ela só subiu aqui ao longo do tempo, né? Isso é um ponto bem positivo aí para você cotista. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, a maioria dos seus ativos são do segmento de renda urbana, mas ele tem também hospital aí no seu portfólio. O seu número de cotistas quase chega a 185 mil, o seu valor justo hoje seria R$ 101,27, seu último rendimento 93 centavos por cota, a sua vacância é de 0,22%, bem tranquila, lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo, quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, e ele tem um valor patrimonial de mais de 2 bilhões de reais. Aqui a gente pode ver a rentabilidade do FII ao longo de 5 anos, a gente vê que ela veio crescendo aqui ao longo do tempo, porém é uma rentabilidade mais estável. E os seus dividendos também vêm crescendo aqui ao longo do tempo. Você pode ver aqui que a cada 6 meses, esse fundo imobiliário ele distribui um valor maior em dividendos, por causa que ele é obrigado aí, por lei a distribuir pelo menos 95% de todo o seu lucro. Não só ele, mas todos os FIIs. Então, quando ele vende um ativo e ele deixa esse valor em caixa, a cada 6 meses ele é obrigado a repassar esse valor aí para você cotista. Você pode ver que em dezembro ele ofereceu aí R$ 2,50 em dividendos para os seus cotistas, mas esse não é o valor que ele oferece sempre. E o último pagamento, né, foi de 93 centavos por cota, que foi oferecido aí no dia 14 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de março de 2025, a gente já vê aqui algumas informações importantes do fundo. Ele foi criado em 2019, então é um fundo imobiliário aí que não tem aí um grande tempo de existência, ele tem um prazo mediano. A sua gestora é a TRX, ele tem 58 ativos aí no seu portfólio, então é um fundo imobiliário aí bastante diversificado em número de ativos e ele tem 20 inquilinos. A sua área bruta alocável quase chega a 600 mil metros quadrados. Você pode ver que a maioria dos seus contratos são atípicos, 93,6%, e típicos 6,3%. A maioria desses contratos são reajustados aí pelo IPCA, 97,2%, e o prazo médio desses aluguéis é de 15,2 anos, ou seja, dá uma segurança muito boa aí para os seus cotistas. Sua vacância física 0,22% e vacância financeira 0,42%, também bem tranquila. Aqui o fundo imobiliário fala de algumas obras no Hospital Albert Einstein, e 96% aí dessas obras já estão concluídas. E o gestor aqui do fundo imobiliário, ele dá um panorama aqui geral do cenário brasileiro, do cenário americano, né, do cenário aí do mundo inteiro, né, desse estresse aí do mercado. Então é bem importante que você leia aí o relatório gerencial do fundo imobiliário que você investe. E ele destrincha aqui todo esse cenário macroeconômico. Antes de continuar aqui com o relatório gerencial, quero trazer esse fato relevante aqui para vocês, que foi publicado aqui no dia 14 de abril, em que o fundo imobiliário ele comunica
ao mercado em geral que ele vai vender um dos seus ativos, né, o ativo aí GPA Santo André, atualmente locado à Companhia Brasileira de Distribuição. E o preço dessa transação vai ser de 31,1 milhões de reais, sendo que vai ser pago da seguinte forma: 18 milhões que vão ser pagos ali no cash e 13,1 milhões vão ser pagas em 16 parcelas mensais e consecutivas no valor aí de 821,8 mil reais. Essa transação aí vai render aí para o fundo imobiliário aproximadamente 25 centavos por cota, né? Isso não é aí um valor tão expressivo assim, tá? É um valor bom, mas não é assim uma transação aí tão expressiva assim. E voltando aqui no relatório inicial, a gente vê que o fundo está em fase final das diligências para concluir a venda dos imóveis Loja Açaí Ipatinga e Loja Açaí no Rio de Janeiro. Essa venda, além de contribuir para a realização de um lucro de R$ 1,50 por cota, aí sim é um valor expressivo, né? R$ 1,50 por cota. O outro valor ali foi de 25 centavos por cota. Então essa venda aqui é bem maior. E com a entrada desses recursos no caixa do fundo, também vai contribuir para a diminuição de sua alavancagem, já que o CRI, que tem como lastro esses imóveis, representa hoje 136 milhões de reais. Então essa dívida vai passar aí para o novo comprador. Então isso vai diminuir aí a alavancagem do fundo, e isso é muito bom. Então a gente pode ver aqui que em março o fundo ele teve um total de receitas de 22,2 milhões de reais, subtraindo suas despesas, que foram de 7,3 milhões de reais. O fundo ele obteve um resultado operacional de 14,9 milhões de reais, equivalentes a 74 centavos por cota, e ele distribuiu 18,6 milhões de reais, equivalentes a 93 centavos por cota. Então ele gerou um resultado nesse valor e distribuiu um valor maior em rendimentos para os seus investidores. Sempre é bom o contrário, né? Que o fundo imobiliário ele distribui um valor menor aí para os seus cotistas do que o resultado que ele gerou. Porém, a gente pode ver que em janeiro e fevereiro o resultado que ele gerou foi bem maior aí que a sua distribuição de dividendos. E atualmente o fundo imobiliário ele tem um resultado acumulado ali por cota de R$ 1,08. Então, praticamente ele tem mais um valor aí, né? E ainda sobra em dividendos aí para os seus cotistas, que ele pode oferecer em dividendos que ele tem aí de reserva acumulada. Então a gente pode ver que ele investe 63,7% aí do seu capital em imóveis, ele investe aí 21,2% no FII TRXB11, 5,88% no CPUR11, 4,6% em renda fixa, 3,36% em FIIs, e ele tem 1,15% em CRIs. E o grande segmento, o segmento atacadista, 48,9%, seguido aqui do varejo e casa e construção e civil, né, 14,21%. E ele tem 8,6% em hospital, que é o Albert Einstein. E o perfil dos ativos, 94,8% é varejo e 4,89% hospital. E aqui você pode ver os inquilinos, né, que geram maior receita para o fundo, sendo que a maior receita vem do Açaí, 29,9%, seguido aqui do Grupo Mateus, né, 22%, Grupo Pão de Açúcar, 13,7%, Obra Max, 8,7%, e o Albert Einstein, 8,3%. Então esses são os 5 grandes inquilinos que geram receita aí para o FII. Mas ele tem outros inquilinos também muito importantes, né? Leroy Merlin, a Rede Extra, Decathlon, Carrefour, a Calunga, Cobasi, Ortobon, Rei do Mate. Então são inquilinos top aí que ocupam esses ativos. E atualmente a alavancagem líquida aí do fundo é de 25,6%. É uma alavancagem um pouquinho maior, sim, porém ele tem contratos de longo prazo. Então isso dá uma segurança maior para o FII. E aqui são todos os ativos, né, onde você pode ver as fotos, a localização, né, o prazo aí do contrato, a ABL. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como também do HGRU11, para você baixar e ler com calma. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal Fisco Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras.
Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui o HGRU11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 119,40, seu dividend yield de 9,97% aí nos últimos 12 meses, também uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP 0,94, fundo imobiliário descontado. Liquidez média diária de 4,2 milhões por dia e ele teve uma variação negativa de 1,7% aí nos últimos 12 meses. E você pode ver aqui que a cotação dele ela veio crescendo aqui ao longo do tempo, apesar dessa queda aqui que teve a partir de fevereiro do ano passado. A longo prazo a gente pode ver que essa cotação ela vem subindo. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, os seus ativos são de renda urbana, o seu número de cotistas quase chega a 214 mil, seu valor justo seria R$ 126,52, seu último rendimento 90 centavos por cota, sua vacância física é de 0,80%, né, uma vacância bem tranquila, e o seu valor patrimonial é de quase 3 bilhões de reais. A gente pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, assim como seus dividendos também vem crescendo aqui ao longo do tempo, tirando aqui, claro, esses picos fora da curva. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo referente ao mês de março de 2025, a gente vê que a alavancagem do fundo é bem tranquila, né, de 6,2%, sua vacância física e financeira também bem tranquila, de 0,8% e 0,7% respectivamente. Então, saúde financeira aí do fundo também ok. E ele tem uma ABL de mais de 612 mil metros quadrados. Então, o fundo imobiliário em março ele gerou receitas de 26,1 milhões de reais, subtraindo suas despesas, ele gerou um resultado de 21,2 milhões de reais e ele distribuiu em dividendos 20,9 milhões de reais, ou seja, ele guardou uma gordurinha em caixa e isso é muito bom. E o saldo acumulado que o fundo imobiliário tem é de R$ 1,21, né? Ou seja, ele pode distribuir ainda mais um dividendo se ele quiser e ainda sobra. Aqui você pode ver que o prazo médio aí dos contratos é de 10 anos, a maioria 88% vai vencer a partir de 2029 e esses contratos, 94,2%, são reajustados pelo IPCA. E isso é muito bom porque te protege também da inflação. E ele também tem inquilinos importantes aí no seu portfólio, sendo que 23% aí das receitas vem do Carrefour, Açaí 21% e Pernambucanas 17%. Seus contratos 83% são atípicos e 17% típicos, ou seja, contratos de um prazo menor. E o grande segmento aí desse FII é o segmento alimentício, 52%, seguido aqui de educacional, 29%, e varejo vestuário, 17%. E aqui a gente pode ver uma diminuição aqui na alavancagem, né, a longo prazo, e isso também é muito bom. E aqui são todos os ativos aí do fundo imobiliário, né? Você pode ver aqui que é um número bastante grande aí de ativos aí no seu portfólio, né? E você pode ver que ele tem participação em 100% aí dos ativos que ele investe, né? São todos do FII, e isso também é muito bom aí para o fundo imobiliário. Então vamos lá, comparando aí os dois fundos imobiliários. Em relação à sua cotação, o TRX ele tem uma cotação mais acessível. Em relação ao seu P sobre VP, o TRX está mais caro. Em relação ao dividend yield, o TRX está pagando mais. Valor patrimonial, o HGRU tem um valor patrimonial superior. Liquidez média diária, o TRX tem mais liquidez. Variação nos últimos 12 meses, o TRX teve uma variação positiva, já o HGRU teve uma variação negativa. Último rendimento, TRX, está pagando aí 93 centavos por cota, já o HGRU 90 centavos por cota. Número de cotistas, o HGRU tem um número superior aí de cotistas. Número de imóveis, o TRX tem 58 e o HGRU 106. Alavancagem, o TRX 25,6%
e o HGRU 17,8%. Então o HGRU ganha. As gestoras duas, na minha opinião, são duas gestoras excelentes. E a vacância física, né, o TRX tem uma vacância física menor. Mesmo assim, né, a vacância física aqui do HGRU também é muito boa. Eu acho os dois fundos imobiliários excelentes, mas se eu fosse investir hoje em um fundo imobiliário, eu investiria no HGRU, né, por conta que ele está mais descontado que o TRXF11. Mas o TRX também é um excelente fundo imobiliário, um baita FII, e por que não diversificar aí nos dois? E aqui eu trago outro quadro comparativo. Você pode ver aqui que somando as duas rentabilidades e fazendo a média, dá 11,23%. E você pode ver que as cotas infinitas do TRX, ou seja, o valor investido para você gerar uma renda passiva suficiente que gere o valor aí de outra cota, seria R$ 11.290. Já no HGRU 11 seria R$ 15.840. Então você pode ver aqui que uma cota de cada FII aí na carteira, né, você vai investir aí R$ 221 e vai gerar uma renda passiva de R$ 1,83. Isso não vai fazer aí grande diferença na sua vida, né? Menos de R$ 2 aí por mês. Mas se você aumentar aí para 100 cotas, né, o valor investido vai ser de R$ 22.187, né, e a renda passiva vai ser de R$ 183. Então já melhora a situação. Se você aumentar aqui para 1.000 cotas de cada FII, vai dar um total investido de R$ 221.870 e uma renda passiva mensal de R$ 1.830 em dividendos. Então o que você tem que fazer é investindo aí a longo prazo, aumentando aí a sua capacidade de aporte, seu número de cotas, para você diversificar aí a sua carteira e conquistar seus objetivos financeiros. Uma cota de cada FII não vai fazer milagre aí na sua carteira, mas você ter metas aí em número de cotas, número de renda passiva, é isso que importa. Então comece hoje a plantar a sua sementinha para você ter uma árvore muito grande e gerando bons dividendos aí para você lá no futuro. E qual desses dois FIIs é o melhor aí para você? Você já investe em algum deles? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre os top 5 fundos imobiliários de tijolos de base 10 para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.